Hashtag resenha da Vaninha, meus amores. Cheguei. Cheguei para conversarmos um pouco ou muito. Não, gente, eu garanto para vocês, vocês não vão ficar cansados. Olha só do que eu vou falar. Vocês estão sentindo aí, ó? Eu estou falando de A Correnteza, de Corisco Moura. Gente, olha essa capa. Corisco Moura, esse autor, ele vem para mexer com a gente, ele mexe com todos os sentimentos, com todas as emoções, o nosso psicológico trabalha, que é uma coisa com este livro. Aqui não dá tempo do cérebro ficar preguiçoso, não. Porque simplesmente Corisco Moura, ele vem nos arrebatar com uma história forte, uma história envolvente. E a correnteza, o que eu posso dizer para vocês? Sem dar spoiler, claro. Gente, eu fico muito preocupada com isso, porque do jeito que eu sou, meio estabanadinha assim, dá uma vontade de contar tudo pra vocês. Mas eu me seguro. Deixa eu ver se eu falo só o essencial para vocês ficarem com vontade de ler este livro. Porque quando a gente lê coisa boa, a gente quer que outras pessoas também compartilhem desse sentimento, dessas coisas boas com a gente, não é? Principalmente nós leitores, e aí eu fico doida para comentar, para encontrar alguém que leu também, para a gente trocar figurinhas. Então, vocês que me aguentem, porque eu venho aqui trocar figurinhas com vocês, tá bom? Olha só. Gente, A Correnteza, este livro, ele é dividido em duas partes. E na primeira parte, Tales de Conte, ele briga com ele mesmo, com a sua realidade, contra o aprisionamento do seu corpo e da sua mente, literalmente, gente. E essa briga psicológica constante faz nós, leitores, buscar essa libertação junto com o personagem, de ficar angustiado junto com ele, de ficar tentando buscar respostas. Às vezes a gente fica pensando assim, meu Deus, será que eu consigo lembrar alguma coisa para ajudar esse personagem? Porque, gente, eu me coloco no lugar do personagem. Vocês são assim? Eu sinto a angústia que o personagem está passando. Às vezes as lágrimas vêm diante daquela angústia. Eu sou dessas. Me diz aí se vocês também são. Eu sou assim, gente. Nas minhas leituras eu me envolvo demais. Choro mesmo, sou chorona. E brigo, sou brigona também. Brigo com os personagens, que é uma beleza. Eles que me aguentem. Pois é. Então, Tales de Conte, ele, nessa primeira parte do livro, ele se depara com um aprisionamento que ele não sabe como ele foi parar ali, ele não lembra de nada da sua vida anterior. E aí uma das alternativas que ele encontra é escrever num diário, e que aí aos poucos vem surgindo algumas coisas superficiais ou intensas demais, e que a gente realmente se vê envolvido com esse Tales. Já na segunda parte, o nosso personagem, talvez ele se liberte em algumas coisas, porém ele se vê aprisionado em um sentimento de vingança. Eu digo aprisionado porque muitas vezes os sentimentos, eles têm essa capacidade de fazer isso com a gente, né? Às vezes nós somos livres em algumas coisas, porém o nosso interior, a nossa mente, os nossos sentimentos nos torna presos, né? Principalmente quando se trata deste sentimento de vingança. E aí, este romance vem com um toque bem realístico desses erros e acertos que o ser humano tem, sabe? Porque o sentimento da raiva, o sentimento da mágoa, esses sentimentos ruins, eles fazem parte de nós, seres humanos. Porém, esse romance vem para nos mostrar
o quanto esses sentimentos pode nos atrapalhar, pode interferir na nossa vida real, quanto a gente pode destruir não só a outra pessoa, mas a nós mesmos, o quanto esses sentimentos podem nos aprisionar. E vem falar também de um amor, ou seria desamor? É, gente, porque eu sempre costumo dizer, às vezes em conversa com amigas e amigos, e eu sempre costumo dizer, o amor ele pode ser perigoso. Ele é bom, ele constrói, porém, tudo nesta vida tem que ser na medida certa, não é verdade? O amor também, ele pode ser, como eu digo, talvez saia com um peso maior do que deveria, mas o amor pode ser a salvação ou a perdição de uma pessoa, dependendo da forma como esse amor vem à tona, da forma como esse amor é exposto, é sentido, porque nem sempre o que se chama de amor tem o seu verdadeiro sentido naquela troca, naquela transmissão, né? Porque o amor ele precisa ser trocado, né? A partir do momento que qualquer sentimento ele é imposto, ele se torna prejudicial. Então, por isso que eu digo, tem que ter muito cuidado para lidar com esses sentimentos. E este romance, gente, me fez refletir muito sobre isso. Corisco Moura, ele traz uma linguagem intensa, uma linguagem rica, porém uma linguagem que você, em vários momentos, você reflete sobre a fala do personagem, reflete sobre o ambiente que esse personagem está, sobre o que o personagem, sobre o que o Thales de Conte fala sobre aquela cidade, sobre aquela cultura que ele passa, que ele vai de uma cidade para outra, aquela cidade que ele chega. Então, a gente sente que Corisco Moura, ele valoriza, através da sua escrita, tanto os sentimentos do ser humano, como os seus pensamentos, as suas fragilidades, né, a sua confiança ou autoconfiança, né, e até que ponto podemos ir com essa autoconfiança. E eu confesso para vocês, quando eu me deparei com este livro, que vai de um extremo a outro, no que diz respeito à humanidade, nos extremos que a humanidade pode ir, eu confesso que é um pouco assustador. É da gente refletir muito, é da gente falar muito sobre esse livro. Esse livro precisa que chegue em muitas mãos para que as pessoas comecem a refletirem sobre sua vida, sobre os seus sentimentos, sobre os seus aprisionamentos de corpo e de alma e de mente, né? Porque esses aprisionamentos acontecem não só lá na casa, a Casa Branca que está se referindo aqui, mas acontece na casa de qualquer pessoa esses aprisionamentos. E eu posso até dizer que essas prisões caímos como caímos em armadilhas, né? Inicialmente a gente acha que não é nada, a gente acha que a gente consegue, que eu sempre estou certa, que vou sempre conseguir dar um passo a mais, que eu vou conseguir colocar determinadas pessoas, determinados sentimentos em seus devidos lugares. E aí essas armadilhas nos pegam e diz: "Não, você é frágil, você precisa se acalmar, você precisa observar mais." Esse nome, a correnteza, em vários momentos da leitura, cai aquela ficha, sabe? Eita, é dessa correnteza que o autor quis falar com o título. Eita, isso é a correnteza, é isso que está falando da correnteza, sabe? E essa correnteza que é a vida, que é o dia a dia, que é os sentimentos, que é o extremo dos sentimentos, sabe? E a gente consegue identificar essa correnteza.
na leitura e na vida da gente, como mensagem mesmo para a vida. E eu digo para vocês, gente, de verdade, eu fiquei muito feliz em ter tido a oportunidade de conhecer esse livro. Essa riqueza cultural, riqueza de aprendizado, esse aprendizado nos comove, traz emoções, provoca uma reflexão e várias respostas, várias perguntas também. Mas, como dizem, o que é a vida sem as perguntas, né? Na verdade, o mais importante são as perguntas, porque daí é que vem a reflexão para chegar até as respostas. E é isso que esse livro faz. Ele provoca com várias perguntas um contexto muito sério, muito intenso, para que a gente chegue a determinadas respostas. E, gente, eu não posso deixar também, né, de falar sobre Corisco Moura, esse escritor que veio para nos acrescentar tanto com a sua literatura. Ele é muito versátil. Ele é aquele escritor que ele não fica preso a uma determinada linha de pensamento, sabe? É um gênero específico. Ele abrange tantas coisas. Os seus trabalhos, ele tem 3 livros publicados. O primeiro, que foi A Última Aldeia, ele lançou em 2017. O segundo, Dois Levados numa Jangada, que eu também tive a oportunidade de conhecer esse trabalho de Corisco. Ele lançou em 2022 e que eu fui agraciada de ser selecionada pela LC, Agência de Comunicação, para ler numa leitura coletiva esse livro, Dois Levados numa Jangada, que eu amei. Eu já posso adiantar, gente, que a escrita de Corisco, ela é muito atraente por essa diversificação de temas, dessa intensidade que ele transmite através da sua escrita. Agora, no ano passado, em 2023, ele lançou, né, A Correnteza, pela editora Patuá, que eu acabei de ler. E vocês devem estar curiosos para saber sobre este nome dele. Gente, esse é um pseudônimo que ele usa. O nome de Corisco, na verdade, é Rodrigo de Novaes Lima. Ele já tem um irmão que se chama Tiago Novaes e que também é escritor. E também ele descobriu o escritor com o nome Rodrigo Novaes de Almeida. Então, ele achou assim que às vezes confundiu um pouco, né? Os nomes muito parecidos. Então, ele pensou no pseudônimo Corisco Moura, porque na época ele estava escrevendo um romance e Corisco, ele é muito ligado à cultura indígena, os povos africanos, as nossas origens, na verdade. Ele pensou em Corisco Moura, porém ele não podia usar o Moura porque esse nome só pode ser utilizado pelos povos originários, né, os indígenas. Ele quis se misturar com essa origem dos nossos povos indígenas, criando assim o pseudônimo Corisco Moura. É assim que Rodrigo de Novaes Lima assina, tá? Então, olha só, o último trabalho de Corisco, né? O livro A Correnteza, o último por enquanto, porque eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí, viu? Fiquem atentos e qualquer coisa, né, Corisco? Você não me deixe de fora aí dos seus projetos. É sério, é um escritor admirável, super educado, super talentoso, atencioso com seus leitores, gente, que eu sempre costumo falar e parabenizar os nossos autores e autoras que têm esse carinho, né, como nós, os leitores, os meros mortais. Porque nós precisamos tanto disso, né? Nós precisamos da atenção dos autores, que eles estejam mais próximos de nós, né? Para a gente ficar por dentro desses sentimentos quando eles têm, né? Essa atenção, esse carinho com nós, os leitores, é muito interessante. E eu não posso deixar de parabenizar Corisco Moura e agradecer, Corisco, pela sua atenção, pelo seu carinho. Gente, eu preciso parabenizar também a editora Patuá, que fez um belíssimo trabalho com este livro. Gente, o livro está muito bonito, sem falar no quão agradável é a leitura. Aí eu recebi aqui
dedicatória. Gente, eu babo quando eu recebo livro com dedicatória. As folhas desse livro, ele é bem grossinha. Às vezes eu ficava, nossa, será que eu passei 2 folhas? Mas é muito gostoso de ler. Gente, a correnteza, as letras muito boas, sabe? O livro belíssimo mesmo. Aqui atrás, a biografia do nosso escritor, a sinopse, a capa. Gente, o livro perfeito. Então, Editora Patuá, parabéns por vocês apoiarem esse escritor tão talentoso e tão humano, né? Corisco, que é médico de família, médico do Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele gosta, ele se identifica, ele é aquele médico que sonha e acredita em um mundo melhor para a população mais sofrida. Se eu já admirava, eu admiro mais como ser humano. É por isso que eu sempre gosto, lá no perfil do Instagram, eu sempre costumo fazer conhecendo o autor, porque a gente precisa conhecer esse ser humano que está por trás do livro. Então, quem quiser conhecer mais sobre Corisco, tem lá, conhecendo o autor. Eu falei bem detalhadamente sobre a vida de Corisco Moura lá, o que ele me permitiu, né, gente? Claro, que eu sou uma menina que tem ética, tem que ter toda uma autorização do escritor, tudo direitinho, bonitinho, para a gente não passar do limite, né? Então, gente, essa leitura me trouxe um enriquecimento cultural, de personalidade e de organização, digamos assim, das minhas ideias, das minhas convicções. Depois dessa leitura, digamos que eu pondero muitas coisas sobre a minha vida e sobre a vida das outras pessoas. Então, Corisco Moura, obrigada por isso, obrigada por conhecer teu trabalho, mais um dos seus trabalhos. Parabéns, não nos deixe muito tempo sem a tua escrita, porque nós precisamos disso aqui, nós precisamos dessa literatura, essa literatura que melhora o mundo, que melhora a vida, que melhora nós mesmos. Estamos aqui esperando pelo teu próximo trabalho. E vocês, meus amores, que estão aqui comigo sempre, sempre, eu não canso de agradecer. Pedir para vocês dar um like aí para esta resenha, para este livro, para esse escritor que vale a pena. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque é importante que vocês não vão ficar de fora das próximas resenhas da Vaninha que vem por aí, tá bom? Então, olha, beijocas da Vaninha pra vocês e até o próximo!